Podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando o podcast de modo geral, edição 50, com a presença do meu amigo escritor Nelson de Oliveira, um dos escritores mais geniais da minha geração. Seja bem-vindo, Nelson. E aproveito para te perguntar o que tem chamado a sua atenção nos últimos dias no comportamento brasileiro. Grande Paulo Scott, super obrigado pelo convite, rapaz. Para mim é uma honra participar de modo geral. Conversar com você faz um tempinho, né, que a gente não para trocar figurinhas, muito por conta do cenário de pandemia, pandemônio que a gente está vivendo. Boa pergunta. O que tem me impressionado no comportamento do brasileiro contemporâneo é a nítida percepção, Paulo, de que não existe essa figura de linguagem, o brasileiro contemporâneo. O que eu tenho percebido nesse um ano de pandemia, 2, até 3 anos, né, desde do impeachment da Dilma, é que não existe um bloco coeso e uno chamado Brasil ou brasileiro. O que existem são facções. Então, a gente está percebendo pelo noticiário, no cotidiano, na ida à feira, ida ao supermercado, quando possível, né, sempre com todo cuidado, a ação de grupos, né, de facções de brasileiros, muitas vezes antagônicas, muitas vezes dispostas à guerra civil. Isso acaba te obrigando a tomar partido contra o inimigo, né, contra as facções inimigas, que muitas vezes muitas vezes não, quase frequentemente são constituídas até por antigos amigos, parentes, familiares, pessoas até então consideradas muito próximas, né, por laços de sangue a você. Então, essa constatação, cara, ela realmente foi um soco na cara em termos de convivência. Então, vivemos num Brasil hiper fracionado, em que somos obrigados a tomar partido numa luta fratricida. Sabe que o que me chamou a atenção esta semana, e eu não posso deixar de registrar isso, Nelson, foi justamente a tentativa de golpe do nosso presidente. Mais uma vez, e agora de uma forma nova, tensionada, embora sutil, parece que o sujeito não vai descansar. E essa semana ficou, pela movimentação recente feita por ele, ficou muito claro que a próxima tentativa vai ser com apoio, ou buscando apoio, porque ele já tem muitos admiradores nessa esfera, entre os policiais militares estaduais. E os milicianos, obviamente, e os colecionadores, os praticantes de tiro esportivo. Parece que nós temos uma vocação para recepcionar esse tipo de sujeito violento. Eu imagino que a gente está chegando muito perto do tudo ou nada. As apostas vão continuar sendo dobradas por esse sujeito, por esse protofascista, e eu imagino que em algum momento ou ele vai perder para sempre, ou ele vai por algum tempo sustentar um panorama de golpe. E eu estava lendo aqui o seu trabalho de poesia recente, assinado pela persona Valério Oliveira, e me chamou a atenção, Nelson, esse pequeno poema que eu gostaria, quebrando um pouco o protocolo do podcast, ler no começo do primeiro bloco aqui. Politiqueira política? O político municipal discute com o político estadual. Qual deles é capaz de bater o político federal? Enquanto isso, o político federal tira fake news do fiofó. Pera lá, não é isso. O retrato está incompleto. Precisamos melhorar o enquadramento. Literária política? O federal escritor discute com o continental escritor. Qual deles é capaz de bater o mundial escritor? Enquanto isso, o municipal escritor escreve textão no Facebook.
Do estadual escritor, não tivemos mais notícia, desde que decidiu seguir a última orientação do seu coach, morrer engasgado para tentar valorizar sua obra. Não posso deixar de dizer também que nesses últimos dias, últimas semanas, eu decidi, talvez definitivamente, me retirar do Facebook sem sair do Facebook, que é simplesmente parar de postar naquela rede social. Qual é a relação do Nelson de Oliveira esse ano, de crise confirmada, de pandemia confirmada e tragédia confirmada? Qual é a relação de Nelson de Oliveira com o Facebook de 2021? Excelente pergunta. Eu não sabia, Paulo, que você tinha tomado essa decisão de se afastar das publicações do Facebook. Em alguns momentos, eu também refleti muito tranquilamente sobre essa possibilidade de me afastar de todas as redes sociais. Eu estou mais presente no Facebook, no Instagram. O Twitter eu até ameacei usar, mas depois desisti e encerrei por aí, né, as redes sociais. O WhatsApp é inevitável, porque a gente é coagido a entrar no WhatsApp por questões profissionais, mas, enfim, eu sou muito curioso por notícias, né? Eu sou, na verdade, um leitor ávido de notícias, eu estou sempre atrás dos últimos acontecimentos. Eu leio praticamente todos os jornais importantes do Brasil, ou pelo menos passo os olhos, né, pelas manchetes, e as redes sociais são também fonte de notícias, apesar de também ser uma grande fonte de notícias falsas, né, de fake news. Mas eu acho muito importante comparar, por exemplo, você comentou muito bem a farsa, quer dizer, a paródia de golpe militar que foi tentada recentemente, na verdade, uma tentativa canhestra, bizarra. Estamos vivendo uma tragicomédia mesmo, né, em que até a tentativa de golpe é tragicômica, mas não deixa de ser perigosa nesse sentido. E sempre que fatos desse nível acontecem, eu gosto de comparar notícias, né? Eu não sigo apenas um único canal de informação, eu gosto de comparar principalmente os comentaristas políticos, né, que escrevem nesses veículos, e também no Facebook, tem muito comentarista bom no Facebook. Mas, enfim, a minha relação é mais de divulgação do meu trabalho. Eu tenho usado as redes sociais para divulgar, por exemplo, oficinas de escrita criativa, workshops e lançamentos recentes, né? O poema que você leu, uma paródia do poema do Drummond, que saiu no livro mais recente do Valério Oliveira, ele, de certa maneira, ironiza, né, o temperamento do brasileiro médio, inclusive do escritor, do político e do escritor, né? Essa ambição, pequena ambição desmedida por algum sucesso, por algum poder, que no final das contas só demonstra que a gente vive ou num circo ou num hospício, né? Precisamos ainda definir se estamos vivendo hoje num circo ou num hospício. Muito bom, Nelson. Fechamos assim o primeiro bloco do podcast de modo geral e vamos ao segundo bloco, onde a conversa fica mais solta e mais caótica. E podemos também explorar um pouco mais o nosso convidado. Até! Podcast de modo geral. Olá, estamos aqui com Nelson de Oliveira, escritor nascido em São Paulo, no mesmo ano que eu, 66. Nelson, eu queria te perguntar o seguinte: eu tenho essa preocupação constante de me manter conectado com a escrita contemporânea brasileira, estrangeira, porque, de alguma forma, me tornando esse leitor, eu consigo perceber um pouco melhor do meu tempo, do agora,
por meio das obras, das poesias, das prosas, das pessoas que vivem o mesmo tempo que eu. Você falou das notícias, mas eu acredito muito na verdade literária e, mais ainda, eu acredito muito no caos da poesia. Por isso que estou vibrando muito com a leitura desse livro do Valério Oliveira. Eu quero te perguntar o seguinte, Nelson, você é um sujeito super atento à cena literária brasileira contemporânea e, de alguma forma, você e o Marcelino são peças fundamentais para que fosse destravada uma cena aqui em São Paulo que depois acabou repercutindo por todo o país e não pode deixar de ser enquadrada como uma espécie de renovação de manifestações literárias, mais ou menos esse pequeno evento que foi a fervura da literatura brasileira contemporânea, que acontece ao final dos anos 90. Você faz coletâneas, você faz levantamentos, e ao mesmo tempo, eu, na condição de leitor, não posso deixar de fazer esse registro, você era, e é ainda, mas você, como jovem, era um dos jovens escritores mais promissores e mais relevantes naquele final de anos 1990. Você estava em grande editora, você tinha uma obra muito bem recepcionada pela crítica e pelo público, tanto que eu só fui me tornar seu amigo muito depois. Eu não conheci você por meio de uma entrevista num jornal, numa revista, como eu conheci o Luiz Rufato ou como eu conheci o Joca Terron. Eu conheci você comprando seus livros da Companhia das Letras, aquele de contos que eu tanto adoro, na livraria, e me tornando um leitor e correndo atrás para saber quem era esse sujeito, nascido no mesmo ano que eu, que tinha toda essa repercussão e toda essa solidez na sua estreia, ou pelo menos assim nos seus primeiros trabalhos. Então, eu imagino, quem é mais jovem talvez não tenha essa dimensão. Sendo você um dos nomes mais importantes para o que nós afirmamos hoje como literatura brasileira contemporânea, o que você viu de mudança mais significativa, também política, se você quiser falar, mas, sobretudo, dentro desse cenário da literatura, da produção literária brasileira contemporânea, dos anos 90 para esse início de terceira década do século XXI? Eu encaro essa época, final dos anos 90, começo dos anos 00, do século XXI, como, de fato, como você disse, um período de juventude, em termos de participação ativa na literatura brasileira. Foi um período de juventude que se estendeu até 2005, 2006, e depois houve uma mudança de fase na minha vida, também na minha literatura, que foi uma ruptura muito forte com esse Nelson de Oliveira mais antigo. A partir de 2006, 2007, eu voltei a me apaixonar pela ficção científica, que eu chamo de ficção futurista, e comecei a me envolver de forma, assim, de fato, muito passional com esse gênero literário, né? Foi quando surgiu o alter ego Luiz Braz, né? Até então havia o Nelson de Oliveira e o Valério Oliveira, aí surgiu o Luiz Braz escrevendo ficção futurista, e essa onda ainda está me levando, ou seja, eu creio que eu me desconectei um pouquinho, ou bastante, né? Pouquinho, não, me desconectei bastante da cena mainstream, né? Dessa cena que a gente vê muito claramente na imprensa, né? Nos sites. Eu acompanho de longe, com certeza, mas eu estou totalmente envolvido agora com a ficção fantástica e a ficção futurista, e que eu reconheço, é um nicho, é um gueto, é uma bolha dentro da cultura brasileira, uma bolha invisível, né? Os leitores que acompanham de perto e debatem de perto a ficção, a literatura mainstream, eles mal sabem que existe uma ficção futurista brasileira. Mas respondendo finalmente a tua pergunta, né, do que eu tenho visto a certa distância nos cadernos
literários, no jornal Rascunho, com o qual eu colaboro praticamente desde o início, né, há mais de 20 anos, é uma revolução de grande importância no sentido das vozes enunciativas, né, das vozes literárias, ou seja, e você faz parte dessa revolução quando você publica, por exemplo, literatura contra o racismo, né, literatura que denuncia o racismo brasileiro, né? E o que está acontecendo nos últimos 5, 6 anos, a gente viu que o mercado editorial mainstream está muito aberto para a literatura feita, por exemplo, por autores LGBTQIA+, né? Essa literatura engajada, importante, a literatura feita pelas escritoras estão hoje encontraram um melhor terreno para se disseminar, né, para prosperar, do que no final dos anos 90, em que praticamente não havia o privilégio do homem branco cis. No final dos anos 90, era algo invisível, como a programação da Matrix, né? Era algo que nos permeava a nossa sensibilidade, a nossa mentalidade, e ninguém enxergava, né? E hoje não, essa programação da nossa cultura patriarcal, né, da nossa história patriarcal machista, ela está toda escancarada, está sendo denunciada em toda parte, na literatura, e por conta disso, o que a gente mais vê hoje são livros de autores negros, de autoras negras, de autores LGBTQIA+, de mulheres ganhando prêmios, tendo grandes edições, promovendo o debate, e isso não existia no final dos anos 90. Não sei se você concorda comigo. Total. Eu te pergunto isso, Nelson, porque poucas autoras e autores deliberadamente na história do Brasil migraram de uma posição bastante confortável de estar nas grandes editoras ou de estar na principal editora do Brasil em termos literários para a construção de uma trajetória, sabe, de inquietação, de questionamentos. Você começa ganhando prêmios importantes. Acho que, de alguma forma, você poderia ter se acomodado ali, sabe, Nelson, naquele papel de destaque que você tinha na literatura brasileira, e você não fez isso. E eu acho isso muito admirável, porque, de alguma forma, isso é parte de uma compreensão de que essa realização, ou fazer, ou realizar, ele é a coisa mais importante, né, de toda a experiência. E você se acomodar, de certa forma, num lugar de visibilidade e de reconhecimento e de legitimação, é uma espécie de demonstração de, não digo fraqueza, mas de acomodamento, sabe? Que é justamente o contrário do que a literatura brasileira ou a literatura da periferia ou a visão de uma parte do planeta que não é beneficiado poderia apresentar nesse sentido, comparando muito a produção literária latino-americana com a literatura brasileira, até a primeira década desse século. Você via o quanto a literatura brasileira, na média geral, era uma literatura medrosa. Eu falo em quantidade também. Então, me parece que essa possibilidade, sabe, de conforto, de permanência num lugar onde acaba tendo uma adesão por parte das editoras do mainstream, por parte dos colunistas do mainstream, aqueles que aplaudiram o fato da revista Granta ser composta por pessoas de classe média branca, e na coletânea ser apresentado textos que poderiam ter sido escritos em Nova York, em Paris, em Berlim, em Tóquio. Esse tipo de leitura, você escapar desse conjunto, eu acho muito interessante. Nessa direção que lhe colocou dentro da possibilidade da literatura futurista ou futurística, tem muito do elemento distópico. O Brasil, ele tem uma elite distópica, ou que aposta na distopia.
numa distopia que não reconhece a dignidade humana, etc., o direito à igualdade. Eu queria te perguntar o seguinte: você como escritor, mas também como curador e organizador de coletâneas e um acadêmico, um ensaísta sobre essa possibilidade literária da ficção científica, como você estabeleceria, como você vincularia a presença do Brasil, a tragédia no Brasil, na produção feita por brasileiras e brasileiros dentro dessa área? Tem algum diálogo, tem alguma dialética que se organiza a partir da realidade presente brasileira com o que é escrito pelas autoras e autores? Tem uma relação profunda e direta, viu, Paulo? Você usou uma palavra que está circulando muito intensamente nos últimos 2 anos, desde a eleição deste governo e da eleição do Donald Trump, né, nos Estados Unidos, que é distopia, né? Distopia, até então, um subgênero da ficção futurista, ela estava um pouco desaparecida, mas subitamente, principalmente com a eleição do Trump, 1984 do Orwell foi parar no topo das listas de mais vendidos, né? Admirável Mundo Novo, o Conto da Aia, da Margaret Atwood, virou série, enfim, esse subgênero da ficção futurista voltou, e aqui no Brasil não verás país nenhum, né? Do Loyola também teve uma nova edição com uma grande tiragem. E, de fato, sempre que há um Estado totalitário cerceando a liberdade de pensamento, a liberdade dos seus cidadãos, né, oprimindo os seus cidadãos, estamos no gênero da distopia. E o mais irônico é que agora a gente começa a sentir esse princípio de distopia na realidade. O que antes era ficção, o que antes participava apenas dos cadernos literários, agora ocupa todos os cadernos dos jornais, né? Nós estamos caminhando, de fato, para um Estado totalitário em que todas as liberdades civis, ou boa parte delas, vão ser encerradas, né? Enfim, falando aqui do meu planeta, da ficção futurista brasileira, né, que é um pouco distante do planeta mainstream, como no mainstream, Paulo, a gente tem uma quantidade boa de autores talentosos, né? E uma quantidade maior ainda de autores medianos, né? Não vou dizer medíocres, medianos. Eu sempre procurei ficar focado nos autores talentosos, até por falta de tempo, né? A gente não tem tempo para ler tudo que é publicado no Brasil, são mais de 2.000 títulos por mês em todas as áreas. Os autores talentosos que eu tenho acompanhado, eles falam diretamente sobre o Brasil contemporâneo ao falar de um Brasil futuro. Vou dar um exemplo só de um autor que me apaixonou há muito tempo e que eu comecei a reler, o Fausto Fawcett. Sempre que me perguntam, eu digo, o escritor mais importante do Brasil contemporâneo se chama Fausto Fawcett. Ele publicou pouco, mais conhecido na música, né? Com os robôs efêmeros, etc., mas, por exemplo, o seu primeiro romance, Santa Clara Poltergeist, é uma obra-prima da literatura brasileira que pouca gente leu e pouca gente conhece, e é uma ficção futurista que fala de um Brasil completamente aloprado. E o romance mais recente do Fausto se chama Favelost, e a trama, que é uma trama completamente explodida, é um enredo completamente mirabolante, aloprado, ocorre num cenário de uma grande favela futurista que ocupou todo o espaço entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? E a Dutra ainda une essas duas cidades, né? Rodovia Dutra ainda une essas duas cidades, mas a Dutra ela corta Favelost, que é uma imensa metrópole, em que as coisas mais insanas do ponto de vista da ciência, da arte, da tecnologia, da religião e da política acontecem. Então, nesse sentido que eu considero o Fausto, ele é não só um visionário, como ele é o cara que está fazendo o melhor diagnóstico do momento que nós estamos vivendo agora, sendo que esse livro foi lançado 5 ou 6 anos atrás.
Então, finalmente respondendo à pergunta, os bons autores, os autores talentosos da nossa ficção científica, vou citar dois que estrearam recentemente, o Ricardo Labuto Gondim e o Ricardo Celestino, estão produzindo obras de um nível estético altíssimo, poderosíssimo, e que está com todos os pés pós-humanos fincados no nosso território, né, discutindo questões muito sérias. Nesse sentido que eu digo que, se a literatura mainstream, de fato, quiser ser relevante, a que está sendo feita hoje, quiser ser relevante daqui a 30, 40, 50 anos, ela não pode virar as costas pelo que a ciência e a tecnologia contemporâneas estão produzindo em termos de redes sociais, informática, inteligência artificial, engenharia genética e assim por diante. Quando eu olho o mainstream, a única objeção que eu faço é o seguinte: o leitor brasileiro, o editor brasileiro e muitas vezes o autor brasileiro, ele tem um tesão muitas vezes perverso pelo passado. Então, ele vai contar a história de figuras que viveram 20, 30, 40, 100 anos no passado. E quando não, figuras relacionadas à sua família, à sua história familiar, né? O avô, a avó, o bisavô. Isso é importante, mas só isso é perigoso. Eu creio que a gente precisa de autores, uns poucos, que tenham um olhar para o futuro, né? Que denunciem toda a distopia que está surgindo no horizonte, mas olhando para o futuro e não só para o passado. Brilhante, Nelson. Saudade dos nossos encontros. E acho que o podcast tem essa grande contribuição, sabe? Que é trazer autoras e autores importantes que estão começando ou já consagrados e fundamentais, como é o seu caso, para uma reflexão e uma conversa mais solta que viabilize, sabe, esse tipo de expressão que você acaba de estabelecer. Eu acho que é super por aí. Essa pandemia, ela vai colocar, ela já colocou um outro patamar para a produção literária. Concordo com você sobre o Fausto Fawcett, que é meu grande amigo. Você sabe que ir morar no Rio de Janeiro não é uma tarefa, não é algo simples para nenhum brasileiro. Para um gaúcho que tem essa coisa do laço, da profundidade, do envolvimento mais sólido, é uma experiência muito, muito significativa. E uma coisa muito que eu falo brincando, assim, mas tem, né, essa questão mais séria por trás. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, as pessoas que eu conhecia, a maioria esmagadora delas, aquele jeito carioca, né? Pô, vai lá em casa, vamos fazer alguma coisa. Né? Essas pessoas, elas não se conectaram. E pelo contrário, eu acabei me afastando de algumas porque você está convivendo na mesma cidade, você é uma presença de um cara que escreve, um cara que articula coisas, está sempre inventando. Em algum momento, naquela leitura provinciana do Rio de Janeiro, eu me tornei uma espécie de, entre aspas, ameaça. E foi incrível, porque dentre as pessoas que eu não conhecia quando eu fui para o Rio de Janeiro em 2008, uma que se tornou meu grande amigo, né, uma das grandes amizades que eu construí, porque o sujeito é um gentleman, ele é um cara super inteligente e um olhar político muito aguçado, e nós tomávamos café seguidamente, eu e o Fausto Fawcett, para falar sobre política, porque ele é um cara muito interessante. Bacana. E nós fizemos aquela turnê abrindo para o Tom Zé, lá em 2008, e isso aproximou muito, né, formatou muito a nossa amizade. E eu super concordo com você, para fechar, Nelson, essa coisa do Favelost, que foi lançado em 2012, já faz mais tempo, Nelson. A gente está ficando aqueles velhinhos... Rapaz, 2012, eu acho que foi há 5 ou 6 anos. Eu fui no show do The Cure há 3 anos atrás. Não, vozinho, né? O The Cure já tocou há 3 décadas atrás. Bom, a questão é que eu fiquei tão empolgado com o Favelost que eu procurei um amigo meu que trabalha com produção de games, videogames. Hoje ele está morando em Los Angeles, que ele trabalhava pro exterior, mas ele trabalhava aqui no Brasil. E eu falei, cara, a gente tem que sentar e fazer um videogame baseado nesse romance do Fausto Fawcett. E o cara ficou super empolgado.
Só que na época eu estava muito envolvido com muitas coisas para variar e eu acabei não dando sequência, porque o cara é super envolvido, né? Não vai ser ele que vai parar o tempo de construção técnica, de soluções técnicas, para montar uma narrativa. Esse seria o meu papel. E eu acabei não me mexendo, mas eu concordo plenamente. O Fausto tem uma produção absurda, ele tem uma voz singular, tem uma literatura fundamental, e isso é só um dos exemplos que mostram o quanto esse holofote, e de certa forma eu posso falar, né, Nelson, porque eu estou beneficiado por essa conjuntura, o holofote das grandes editoras, ele é um holofote sempre tardio. Isso agora com a presença das autoras e autores negros é prova disso, né? Quer dizer, foi quase um meter o pé na porta para os caras acordarem e ver, do ponto de vista mercantil, obviamente, né, que eles podiam ganhar muito dinheiro com autoras e autores negros. E mesmo assim, eu que sou um entusiasta, né, sempre tentando botar nomes novos, eu chego nas editoras, eu digo, vê esse nome, coisa e tal, e nem sempre emplaca. Por sorte, um nome que eu venho há anos falando e indiquei, né, de uma forma muito categórica, que é o Jefferson Tenório, acabou sendo publicado, enfim, por uma grande editora. Você é um grande articulador, você aproxima pessoas e que muitas vezes estão distantes. Você sabe, Nelson, né? que uma vez uma editora jovem, de uma das 5 maiores editoras do Brasil, eu conversando com ela me largou, essa coisa que os jovens têm, né, esse poder, é uma coisa impressionante. Certo. Ela me largou Scott, tu virou agente literário? Olha só, cara, ela me largou isso na minha cara, sabe? Meu Deus! Eu sempre que encontrava com ela, eu pegava e dizia, cara, você já leu esse autor, já leu essa autora, conhece aqui, né? E com o nosso querido amigo, grande jornalista, fundamental para a literatura brasileira ter se tornado o que se tornou, porque quem está chegando hoje, as pessoas não conseguem imaginar o deserto que era o começo dos anos 90, não é, Nelson? E dependeu de muita gente, de Joca Terron, de Marcelino Freire, de você, né, de uma série de pessoas aí, Marçal Aquino. Essa coisa não caiu do céu. E eu fico imaginando assim, o Cassiano Elec Machado, que foi fundamental para criar essa cena, né? Hoje ele é editor da Planeta. Eu me lembro que uma vez eu conversando com ele numa festa, eu falei, cara, você tem que prestar atenção nesses 2 meninos lá de Porto Alegre, que era a Carol Ben-Simon e o Antônio Chechenesky. E ele anotou num papel e sei lá, deve ter perdido, né? E depois 2 nomes que surgiram com toda a força, né? Se tornaram estrelas da literatura brasileira contemporânea. Então, isso é muito interessante, mas eu tenho plena consciência, sabe, Nelson, para fechar, assim, que a coisa não teria acontecido sem a generosidade absoluta de pessoas como você, Marcelino Freire, Joca Reines Terron, como outras pessoas fundamentais. Então, eu super concordo com isso que você disse. Me explica por que Nelson de Oliveira precisa, caramba, agora já é o Paulo Scott, teu amigo, que está falando, né? Porque você sabe que eu implico com isso, né, diuturnamente. De Valério Oliveira, de Luiz Braz, e seja mais quem lá você inventou. Isso são heterônimos, são personas, são pseudônimos, são invenções, são fugas? O que são essas figuras dentro de Nelson de Oliveira? Que é o sujeito que eu conheço, que eu admiro, que eu amo, que eu respeito. E eu tenho... isso é meio público, eu tenho zero paciência com essa sua invenção. E uma vez uma menina me perguntando, puxa, Paulo Scott, como é que eu procuro o Nelson para fazer um convite para ele? Eu escrevo, oi, Luiz Braz, eu digo, oi, Valério, o que eu tenho que... Há dois motivos, né? Talvez 3, mas vou comentar só 2. E eu acho muito bacana. Eu já senti nos nossos cafés, nas nossas cervejas lá no Patuscada, né, antes da pandemia, eu já senti que você, sempre que era o lançamento de um dos heterônimos, podia ser o Valério Oliveira, o Luiz Braz, você ficava um pouco incomodado, mas como você é um gentleman... Você é um gentleman, você puto parece um lorde, uma coisa de uma elegância, assim. Porque eu fico pensando assim, Nelson, pô, o cara é gigante, meu. O cara é gigante, sabe? O cara fica inventando essas
estrepolias, né, para ficar menos Então, o ponto é marcado. exatamente esse. Eu te agradeço muito. Você é um cara extremamente generoso. A prova está aqui neste exato momento. Você me convidou para participar do teu podcast. Você sempre foi muito generoso comigo, sempre foi muito simpático, diferente de outras figuras que se tornaram antipáticas com o passar do tempo, né? Cara, e fique tranquilo, eu não me esqueço disso, né? Eu não me esqueço mesmo. Eu posso ficar à distância, mas deixa eu te dizer, por que os alter egos, né? Foi uma necessidade interna, inconsciente, e que qualquer tentativa de racionalizar não vai satisfazer, né? Surgiu com o Valério Oliveira logo no comecinho, para cuidar da poesia, depois veio o Luiz Brás, veio com muita força por conta da ficção futurista. Eu achei que o Nelson de Oliveira tinha se aposentado para valer, aí volta o Nelson de Oliveira relançando o Subsolo Infinito pela Patuá, e depois relançando outros 2 livros. Quer dizer, eu vou muito na onda do momento, do meu momento, né, da minha intensidade e do meu prazer. E essa brincadeira me provoca muito prazer, essa tentativa de criar personas relativamente distintas, que às vezes conversam entre si, mas cada uma no seu território, na sua praia. Essa seria a primeira razão. A segunda, um pouco mais sacana, é que quando eu percebi, que não foi só você, eu já percebi que criou um pequeno incômodo em uma pequena galera do mainstream, isso redobrou o prazer, porque eu sempre fui apaixonado pelos modernistas, né, pelo Oswald, Tarsila. De certa maneira, essa pequena provocação, esse pequeno incômodo em algumas pessoas que me cercavam, me provocava em mim um grande prazer. Falei, puxa, que bacana. Então, quanto menos era aceito a figura das pessoas, mais eu investia nelas. Mas tudo isso são os bastidores, né? O que importa, e isso eu sei que você concorda, a gente já conversou sobre. O que importa, cara, é a literatura, são os textos. É o conto, o poema, o romance. Tem qualidade? Não tem qualidade? Por quê? Vamos debater. O entorno, tudo que está em torno do produto livro, é irrelevante. Se o livro não tem qualidade, é irrelevante, não importa. Então, respondendo assim de forma muito rápida a tua provocação, seria isso. Outra coisa que me impressiona muito, Nelson, é o fato de você ser um cara que produz muito. Você lança muitas obras e escreve, mantém uma qualidade muito alta para quem te acompanha. E o que eu escuto das pessoas que te acompanham e te respeitam, porque eu estou nesse processo de diálogo permanente com quem está chegando, com quem já está há mais tempo, né? Com quem já está super consagrado lá com seus 70 e tantos anos. E sempre que eu menciono de uma maneira entusiasmada o teu nome, as pessoas dizem o seguinte, resumindo, né, dessa tua imprudência mesmo, sabe? Que é um negócio que eu super admiro, sabe? Se você fosse mais tranquilo, se você fosse mais focado, mantesse, né, a sua produção em torno de Nelson de Oliveira e não lançasse tantos livros, tantas coisas, sem uma direção, sabe, bem localizada, sabe, construir. Você é uma espécie de banda de fala da literatura brasileira, né? Você está sempre numa fricção meio insana, assim, que na verdade não ajuda muito a localização do seu nome, da importância da sua obra no conjunto de leitoras e leitores brasileiros, que já é um conjunto bastante reduzido, diga-se. Você pensa no tamanho da sua obra, qual é a relação de um escritor tão talentoso e prolífico com essa produção tão sem direção? Eu sei que ela tem direção, sabe? Mas a impressão que eu tenho, na verdade, eu não queria antecipar isso, mas enfim, faz parte do nosso diálogo. Me parece que, como eu, assim, sabe, Nelson, talvez seja muita pretensão minha me comparar a você ou nos compararmos. E nesse imediato, o que você faz é meio confuso para as pessoas. Você tem consciência disso, né? Para os seus pares. Mesmo eu que acompanho a sua obra, leio praticamente tudo que você produz, eu fico meio confuso.
Você tocou numa série de pontos importantíssimos, quer dizer, extrapolamos o ambiente do simples profissionalismo. Eu creio que a gente está já falando de questões filosóficas profundas, viu, Paulo? Rapaz, e o Saci Pererê que me habita, aquele pequeno demônio da floresta, que é uma criança e ele é brincalhão e, ao mesmo tempo, ele não respeita as regras da civilização branca, ele me motivou a, este ano, lançar 5 livros. Eu sei, Nelson, é E inacreditável. quase, muito por conta de uma bolsa do PROAC, né? Essas 5 edições vão ser bancadas pela bolsa do PROAC, mas eu quase coloquei uma frase nesses livros, né, brincando com essa premissa do mercado editorial. Ou seja, na minha opinião, os escritores que, de fato, estão concentrados numa obra muito particular, eles não devem se deixar nortear pelo senso comum, pela opinião pública, e muito menos pela fala do mercado. Total. E muitas vezes eles devem ir contra o senso comum e contra a opinião pública. É o que eu venho fazendo, assim, com muito prazer. Eu confesso para você, cara, valor literário é algo que muda de século para século, e eu não me importo, de fato, com a opinião futura sobre o que eu estou escrevendo. Eu acho que o mais importante é a minha autorrealização, o prazer que eu tenho em fazer. Recentemente, o Nelson de Oliveira ele publicou 2 romances curtos, apenas em e-book, o primeiro intitulado Gigante pela Própria Natureza e o segundo Bamboleio que Faz Gingar, e que, na minha opinião, foram as melhores coisas que eu escrevi. Eu sou muito grato ao Cosmo por ter me mantido vivo até os 55 anos, vou fazer 55 este ano, para poder escrever essas 2 narrativas que são absolutamente alopradas, e o propósito era esse. Depois de ler muita literatura aloprada, eu me propus o seguinte: escrever os livros mais aloprados da literatura brasileira. Mesmo que o grupo de leitores seja muito pequeno, e eu acho que não tive mais que 10 leitores, né, mas leitores escritores, leitores que de fato têm bagagem cultural, eu me sinto tão realizado, Paulo, que toda a dinâmica do mainstream, do mercado editorial, das feiras literárias, dos prêmios, dos holofotes, né, como você bem falou, isso não está alinhado à minha satisfação. Talvez seja princípio de senilidade, mas, enfim, só para dizer, eu tenho uma concepção do nosso mercado editorial que é muito distópica, muito pessimista. Existe um quadrinho francês intitulado O Perfura-Neve, que depois virou filme, depois virou uma série na Netflix, como o Expresso do Amanhã, mas eu vejo o mercado editorial, eu vejo o Brasil todo nesse trem que fica rodando o planeta Terra. Cara, a literatura brasileira, ela não está próxima da locomotiva, ela não está naqueles vagões aristocráticos. A literatura brasileira, para o mundo, ela está naqueles últimos vagões dos indigentes, dos coitados, dos fudidos. E eu acho muito engraçado quando, ali no meio dos indigentes, um ou outro autor se acha importante, no sentido de que eu tenho uma obra, eu tenho uma reputação, eu ganhei tal prêmio. Cara, não. Eu sempre Nenhum brinco, autor Nelson. brasileiro, nada é relevante no contexto, nem do Brasil, nem do mundo. Então, nesse sentido que eu sou muito zen budista, de vamos baixar a bola, né? Nós somos insignificantes, num sentido mais global e mais cósmico mesmo, né? Então, o que eu tento vamos nos divertir, cara, vamos promover a alegria, vamos promover o eros, né, o tesão, a troca de ideias afetivas, né, a convergência. Chega de disputa, sabe? Ninguém é melhor que ninguém. Então, talvez essa minha cosmovisão seja um pouco anacrônica, mas é assim que eu vejo, Paulo. Eu acho que a literatura brasileira é um espaço fabuloso de autoconhecimento, de criatividade, mas no momento em que vira competição, quem é o melhor, quem vai ficar, cara, isso aí não faz sentido para mim, por isso eu acabei me afastando do mainstream. Perfeito. E você fez isso muito jovem. E quem não te conhece pode ser
esse teu discurso pode parecer meio fake, mas ele não é fake. E o tamanho da sua generosidade e o modo como você se posiciona ainda hoje, né, diante dos novos autores, dos leitores, da questão da leitura, etc., demonstra claramente, né, que você tem outras preocupações. E quando eu digo justamente um pouco além, né, é um pouco isso, né, de você estar sendo coerente consigo mesmo. Quando eu lancei O Ano que Eu Vi de Literatura, as pessoas que leram disseram, bom, você sabe que não vai ganhar prêmio nenhum com esse livro aqui, né? Porque você está jogando literalmente merda no ventilador, falando o quanto o Brasil é ridículo, o quanto a cena literária brasileira, os jurados, editoras, tudo isso é ridículo, tanto que acaba com um editor que é um ex-banqueiro, que se tornou editor e contrata o protagonista, né? Que é um cara bastante questionável, né? Ele é um escritor que não sofre. Pelo contrário, ele tem super sorte, super se dá bem. Esse é o protagonista do livro, então é um pouco dessa sátira que... Qualquer autor, como você, que já escreveu sobre cena literária, a partir do que você observou e viveu, qualquer autor que se impõe a essa tarefa vai descrever um cenário muito parecido, né, Paulo? Alguns amigos nossos, homens principalmente, mais velhos que nós, da nossa idade, não curtiram muito a sátira, sabe? E acho que entre algumas pessoas eu fiz, não digo inimigos, mas pessoas que não gostaram da opção narrativa ali. Tem um querido amigo nosso que até está morando em Nova York, meu e teu, que ele leu o livro e disse, cara, eu não vou mostrar esse livro para as minhas filhas, sabe? Eu esperava mais de ti. Então, tem essas coisas malucas. Mas uma coisa que você falou aí que é muito engraçado, Nelson, tem essa questão de prêmio, né? Tem um intelectual da nossa geração, um cara super conhecido, super importante, um cara que, para mim, é um dos caras mais importantes do Brasil, num bate-boca, cara. Porque as pessoas vão, né, para as redes sociais baterem boca. Eu nunca respondi nada em rede social. Eu posto, se querem me xingar, me xinguem, eu não entro em bate-boca Isso é bastante sensato. de caixa de Eu também não comentário. tenho Nunca índole para entrei, bater nunca boca. entrei. Eu posso responder de uma forma educada, quando a coisa é muito assim intimidatória, eu vou lá e respondo de maneira formal e educada. Meu caro, a resposta é essa. Lide com ela da forma que você quiser. Esse sujeito importante, Nelson, ele disse: me respeite, eu sou autor premiado, eu tenho um jabuti. Aí tu fica assim, Meu Deus, deu caralho, uma cara, tu é carteirada. um cara importante nesse grau de leitura do país para num bate-boca em rede social, em caixa de comentário, tu largar essa, me respeite porque eu sou autor premiado, eu tenho um jabuti, Nelson. Então tu vê o desastre dessa tragédia aí, né, cara? Enfim, mas quero te perguntar, dentro ainda dessa questão, meu caro, tem um livro seu maravilhoso que eu uso nas oficinas, e ali você tem uma série de conselhos de como se tornar um escritor de sucesso. Oficina do Escritor, sobre ler, escrever e publicar, Nelson de Oliveira, lançado pela Ateliê Editorial ainda na primeira década do século. E tem algum momento lá, você faz uma referência bastante espirituosa, o livro é de 2008. Você diz o seguinte: carta ao autor inédito e desconhecido. Caro amigo, tudo que eu tenho a dizer é: organize um grupo de estudos, organize saraus, crie um site literário, publique uma revista, edite você mesmo seu livro, funde uma editora, contrate um agente literário, participe da vida social literária, participe de todos os bons concursos literários, conquiste a simpatia de um escritor veterano. Essa última é maravilhosa, né? Isso aqui pode ser uma poesia de 10 versos. Eu te pergunto, Nelson, eu visualizo muito aqui uma espécie de reflexão, de uma pequena sátira a um modo de funcionar que era um modo de funcionar do começo do século. Disso que nós vamos encontrar como o pré-boom da literatura brasileira contemporânea, e justamente você, por ser prodígio, né, por ter tido um destaque antes da maioria esmagadora, você já estava se retirando do mainstream.
a essa altura, quando é a virada do século. Muito curioso isso, né? E o que você reformataria nessa lista de 10 possibilidades aqui, já que muita coisa mudou e você também mudou? Esse livro sobre oficinas de criação literária, ele foi escrito durante aqueles 10 primeiros anos em que eu coordenei bastante oficinas, né, principalmente na Casa Mário de Andrade, com algumas incursões na Casa das Rosas e também nos SESCs, né? Coordenei em vários SESCs e foram experiências maravilhosas. Depois da atividade da escrita, as oficinas são o que mais prazer me dão, viu, Paulo? Eu gosto muito de estar com essa galera que ainda não adentrou o mercado editorial, né? Eles estão na antessala, alguns vão seguir carreira literária, outros não. É uma galera mais pura, mais inocente, é muito prazeroso interagir com ela. O que aconteceu foi o seguinte, com a mudança de fase, né, com a virada existencial, lá por volta de 2007, 2008, as minhas concepções, elas mudaram, às vezes, radicalmente em alguns pontos, e tanto que eu já nem uso mais esse livro. Eu acabei publicando faz um ano e meio, 2 anos, uma nova versão desse livro, intitulada Bang Bang de Bolso. Ela também está na Amazon, né, no formato e-book, e também traz reflexões e uma grande série de exercícios, né, de estímulos criativos, mas as reflexões, elas são muito mais contundentes, elas são muito mais provocativas, e sem deixar de ser irônicas, né? Numa delas, eu diria o seguinte, se fosse para completar essa lista, o próximo passo dessa lista é funde uma seita. Acho fundamental que nesse passo a passo, dentro do mercado editorial, e sempre usando a palavra mercado com inicial maiúscula, chega um momento em que você precisa fundar uma seita. E que é o que a gente vê nas redes sociais, quando um determinado autor começa a bombar, né? De certa maneira, aqueles seguidores funcionam seguem quase religiosamente. Não tanto na literatura, a gente vê mais isso, né, Paulo, na música popular, na televisão, quer dizer, nos pop stars, né, das outras áreas. Mas a literatura, como está sempre à sombra do audiovisual, tem um pouco essa tendência de imitar, e seria, funde uma seita e, no futuro, uma religião. Esse seria o passo a passo dentro do mercado. Mas como eu não acredito muito na autorrealização literária dentro do mercado editorial, eu acho que a autorrealização é algo muito íntimo e muito... É o seguinte, nós realizamos uma obra. Se o mercado conseguir transformar isso em lucro, em dinheiro, tudo bem, mas nós não devemos realizar a obra que o mercado está propondo. Eu discordo muito de editores, por exemplo, que sugerem pautas ou que querem mexer radicalmente em romances, em coletâneas. Eu nunca me submeti, e acho que na conversa eles já perceberam isso, né? Quando eu finalizo um conto, um poema, um romance, eu estou expressando nesse texto uma inquietação íntima, profunda. Por isso que eu não aceito mexidas, sabe? Se o editor tem alguma inquietação com o meu texto, ele que escreva o texto dele. O que eu aceito de muito bom grado é uma revisão, né, gramatical, uma revisão da coerência, qualquer coisa pontual, mas mexer no meu texto de maneira que, tem personagens demais, corte 5. Não, tem um número certo de personagens para essa mensagem que eu quero passar. Se os leitores, se o mercado não está interessado nessa mensagem, tranquilo, não publique, né? Não vamos publicar. Mas eu ainda sou muito romântico nesse sentido, Paulo. Nós, artistas, criamos arte. O que o mercado vai fazer com a nossa arte é problema deles. Se conseguir nos tornar milionários, eu não vou recusar, desde que não mexa na minha proposta, na minha produção.
Agora, me adequar às diretrizes do mercado, às necessidades, à pauta, qual é o tema do momento? Temos que promover, temos que combater o etarismo. As pessoas com mais de 60 anos estão sendo maltratadas pelo senso comum. Vamos escrever livros, então, louvando pessoas com mais de 60 anos. Cara, essas pautas eu acho necessárias para mudar, para civilizar o senso comum brasileiro, que é muito estúpido, né? É pré-histórico. Mas isso é uma pauta para uma outra galera. Para mim, não. Se eu quero fazer uma obra de arte que expresse minhas inquietações, eu tendo a não aderir às pautas propostas pelo mercado e pelo senso comum. Eu te acho muito mais radical, assim, do que eu conceberia para mim mesmo, assim, sabe, uma solução pessoal, e eu admiro isso, porque é uma convicção sua e é, de alguma forma, uma demonstração do quanto você suporta essa solidão sem a qual não se consegue produzir uma obra, chegar a uma voz, a uma coerência de produção mesmo, sabe? Porque se você está afiliado à sua turminha, à sua seita, ao seu grupo de acadêmico, ao que quer o seu editor, ao que quer o chefe do caderno de cultura do jornal tal, etc., o curador do prêmio tal, o curador da festa literária tal, você está ferrado, né? Porque você precisa sempre de escoras, né? Você precisa de escora dos seus pares. Uma coisa que me fez sair do Facebook, porque eu sempre tive essa coisa com o Facebook, né? Eu fiquei 4 anos fora do Facebook, né? Eu só voltei porque eu lancei o ano que eu vi de literatura e acabei ficando. Mas eu, quando estava no Facebook, na primeira fase, que eu entrei em 2008, eu me lembro que eu botava um post e tirava. Eu só botava um post novo depois que eu tirava aquele post. Então, o meu perfil só tinha um post sempre. Aí depois teve essa questão que agora, essa coisa que você vê, né, é uma coisa super antidemocrática. Se tem uma coisa antidemocrática, é o Facebook, né, com as bolhas construídas e a ilusão de que você está falando os algoritmos. Mundo, entende? Isso é muito estupideza de gado, sabe? E assim como eu não consigo torcer por time de futebol, porque não tem coisa mais gado, na minha opinião, do que você torcer por um clube que é gerido por pessoas que só estão ali para ganhar dinheiro e fazer você de trouxa, né? Essa coisa de permanecer no Facebook, depois de tudo que ficou demonstrado, pela forma como o Zuckerberg leva essa sua ferramenta, né, esse seu produto, de nos estraçalhar, eu pensei numa conversa que eu tive com um engenheiro, ele me explicando, cara, o Facebook atualmente, ele só se dá visibilidade se você não sair do Facebook, se você ficar interagindo com todos os perfis possíveis, Exatamente. se você ficar comentando, então ele virou uma espécie de Uber, sabe, que você trabalha pra caramba, um Uber Eats, né, para ganhar R$10 no final do dia, com a sua bicicleta correndo para cima e para baixo, sem parar, para ganhar R$10. Então, isso me lembrou, assim, o quanto isso é estúpido, e eu pensei assim, cara, eu vou parar de dar os meus posicionamentos, as minhas sacadas, as minhas coisas para uma rede tão perversa como essa. E você vê claramente como as pessoas da arte se organizam em enxames, em microseitas. Só é admitido aquilo que aquelas pessoas acham naquele grupo, não tem diálogo. E é o espaço do maniqueísmo, é o espaço do branco. É totalmente maniqueísta o Facebook. Isso é estúpido. Então, quando eu saí de verdade, porque esse foi um sair sem sair, né? Mas foi um sair mesmo, sabe, Nelson? Eu postava as coisas nas 3 redes, agora eu só posto no Twitter e no Instagram, que é uma coisa bizarra. Foi Michel Lobby que me disse isso. Cara, a melhor rede para escritores no mundo é uma rede criada para postar fotos feitas em iPhone e chama Instagram. E, de fato, ele tinha toda a razão, por incrível que pareça. Para a gente fechar esse bloco... Você comentando sobre as redes sociais, né, sobre a maneira como elas manipulam a opinião pública, me lembrei de um romance muito recente que eu recomendo veementemente, chamado Pantocrator. Pantocrator de um carioca, o Ricardo Labuto Gondim.
No Pantocrator, ele pega esse recorte atual em torno das redes sociais e essa ascensão, né, do totalitarismo em vários países do mundo, projeta num futuro próximo no Brasil, no Rio de Janeiro, a maneira como ele desenha o Rio de Janeiro nesse futuro próximo é assustador. E aí você tem uma altíssima manipulação da opinião pública e do cidadão comum pelo Estado. Cara, esses são os temas que eu digo que são contemporâneos, né, e que eu não sinto que estejam aparecendo na literatura mainstream. Eu não vejo, né, essa questão das redes sociais, dos algoritmos, da manipulação, aparecendo na literatura brasileira mainstream. Elas estão mais presentes, de fato, nos bons autores da ficção futurista. Foi por isso que eu acabei migrando. Perfeito, Nelson. Fechamos assim o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro bloco, Nelson de Oliveira, em que somos convidados a pensar situação ou pessoa que ganhou relevância nos últimos dias para considerá-la como a possibilidade de considerá-la como personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até. Podcast de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos voltando, então, com o terceiro e último bloco do podcast número 50, com o grande Nelson de Oliveira. Que figura ou situação dos últimos dias do comportamento brasileiro neste trágico 2021, com tantas mortes contabilizadas diariamente, sobretudo aqui em São Paulo, daria boa personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo? Tempos atrás, o Luiz Braz lançou uma rapisódia intitulada Distrito Federal, ambientada numa Brasília futurista, em que políticos corruptos eram perseguidos por uma entidade amazônica, né, uma entidade amazônica que incorporava num ciborgue e promovia uma chacina desses políticos corruptos. Um curupira incorporando, o espírito do último curupira incorporando num ciborgue para perseguir políticos corruptos. Essa era a premissa do Distrito Federal. Como nada mudou, ou seja, como o cenário até piorou de lá para cá, eu estou pensando numa nova rapisódia. Eu chamo de rapisódia porque o Mário de Andrade batizou Macunaíma de rapisódia e envolve vários estilos diferentes de escrita, e que é o que eu tenho feito atualmente, né? Eu tenho composto narrativas com partes muito distintas, ora em verso, ora em prosa, ora usando o portunhol selvagem do Wilson Bueno e do Douglas Diegues, enfim, um trabalho com a linguagem também nesse sentido. E essa narrativa vai voltar a ser ambientada em Brasília, e vai ser uma narrativa completamente aloprada, insana, delirante, do Congresso Nacional. Ou seja, então, essa figura que você me pede, eu posso plasmar na figura do deputado, do senador e do ministro de Justiça, né? São essas três figuras. É óbvio que na minha narrativa haverá também a figura do Poder Executivo, principalmente do presidente e de outros ministros, mas eu quero criar uma alegoria de um Brasil futuro em que essas casas todas formam um grande hospício carnavalizado, na linha de um movimento muito recente, intitulado New Weird, em que há uma mistura muito grande de personagens humanos, personagens animais, personagens ciborgues, em que há uma mistura do humano com o tecnológico,
Ou seja, isso tudo ainda está na minha mente. Eu espero conseguir concretizar na escrita, mas seria usar os nossos dirigentes, né, a nossa classe política, os nossos mandatários, todos num grande hospício pós-humano, tropicalista, pós-modernista, mas que faça rir. Essa sempre foi a minha tônica. Em tudo que eu escrevo, sempre há um pouco de humor, sempre há ironia, sempre há algum cinismo. O caminho do humor, para mim, é redentor, né? Então, eu quero que essa narrativa tenha muito humor, que faça rir os leitores, né? Mas aquele riso grotesco, demoníaco. Eu acho que eu montaria uma história baseada neste nosso imediato agora, entre dois escritores que se encontram de tempos em tempos para tomar café, nada mais natural dentro da rotina de escritoras e escritores, num grande encadeamento de cortes, né, e de tempo, assim, mostrando cada pequeno capítulo a conversa, né, e os diagnósticos desses sujeitos que nasceram no mesmo ano e, de certa forma, se colocam de uma maneira meio autodestrutiva, não sei se é essa palavra, né, mas meio irresponsável diante do que os seus trabalhos poderiam lhes trazer dentro de uma cronologia mais bem pensada, mais sóbria, pegando justamente a contramão, né? Sempre que essa contramão é possível de ser tomada, e com o passar do tempo, assim, você vê que, na verdade, eles são dois demônios deslocados do seu... Que vieram bagunçar o bom gosto. Deslocados do seu destino, buscam de uma maneira frenética, às vezes, assim, mas dentro dessa irresponsabilidade final, que eu acho que faz parte da arte. Eu trabalho muito com a ideia do esquecimento, sabe? No fundo, o tempo passará e as coisas vão se perder. Então, isso que você colocou, para mim, é fundamental. Ou tem diversão agora, que independa de você receber aplausos, ser capa da Ilustrada, e no Jô Soares, e no Bial, e sei lá onde, de você ganhar prêmios, de você fazer viagens, porque ou você segura a própria solidão e a própria aventura com a parte sombria que há nisso. Nessa caminhada não é, poxa, né, é tudo aposta, é tudo busca mesmo, né, e não é assim, não é um cenário de festa, né. E não existe uma cartilha, né? Não existe um código de comportamento que vai nortear essa busca. É uma busca individual. Eu endosso. O exercício da literatura tem que ser o exercício do prazer, da alegria, do autoconhecimento, porque é a única recompensa que o escritor terá, com certeza, né? Escrever como respirar, como fazer amor, como se alimentar, é a única recompensa. Fora disso, não há garantia de nada, né, Paulo? Com certeza. É isso, então, meu caro amigo. Muito obrigado pela presença. Espero revê-lo em breve no nosso tradicional café, frente a frente. Muito obrigado, Nelson. Paulo, quem agradece sou eu. Foi um papo ótimo. E sim, torcendo muito para que venham as vacinas, para que essa pandemia acabe e a gente possa circular sem medo, né, aqui pela região de Perdizes e além. Obrigado, Nelson. Obrigado a vocês que escutaram o podcast edição 50. Chegamos, sim, até aqui. E a partir do próximo episódio, retomamos o formato tradicional com os colunistas. É isso. Obrigado, até. Podcast, de modo geral.
eu vejo a situação da seguinte forma, imagina que na tua sala, né, há 30 estudantes, 30 alunos, e na tua sala tem um baderneiro, um histrião, um palhaço, que é apoiado, sei lá, pelos valentões da sala, aqueles 3 ou 4 valentões, né, que importunam todo mundo, e esse baderneiro, o que ele faz? Primeiro ele provoca as meninas, depois ele provoca os CDFs, e aí como ninguém o detém, ele já está começando a provocar a professora, o professor, o diretor da escola, e ninguém o detém, por alguma razão insólita, né? Ninguém o manda para a diretoria, ou suspensão, ou expulsão. O Brasil, neste exato momento, a política brasileira está nesse nível. Eu acho que eu esqueci de dizer olá a vocês do futuro, quando eu comecei, no primeiro bloco. Agora que eu estou me dando Você conta. consegue fazer depois, copiar e colar lá no primeiro bloco? Consigo, mas é chato pra caramba. É porque dá um trabalhão editar, cara. Tu não tem ideia. Eu sei, Tu não tem eu ideia. É sei. um inferno. Mas agora eu coloco.